Que bom que a boa sorte os trouxe novamente à continuação de nossas leituras. Então vamos lá? 34ª noite. Acordada por sua irmã Dinazada, que pediu que continuasse a história da noite anterior, Sherazade prosseguiu assim. Não se esqueceu Mesrur de acordar o califa precisamente à hora que lhe indicara. Fez-se vestir à pressa e saiu para ir ao salão onde Abu Hassan dormia ainda. Achou os oficiais dos eunucos, os da câmara, as senhoras e as cantadeiras à porta, que esperavam a sua chegada. Disse-lhes em poucas palavras qual era a sua intenção. Entrou depois e foi para o gabinete fechado com gelosias. Merhu, todos os oficiais, as senhoras e as cantadeiras entraram após ele e se puseram à roda do sofá no qual estavam Abu Hassan deitado, de modo que não impediam o califa de ver e de observar todas as suas ações. Dispostas as coisas ao tempo em que os pós do califa acabavam de fazer o seu efeito, acordou Abu Hassan sem abrir os olhos e lançou algumas pituitas que se recolheu numa pequena bacia de ouro, como da primeira vez. Neste instante, os 7 coros das cantadeiras ajuntaram suas vozes ao som dos oboés, das flautas e dos outros instrumentos. Foi extremo pasmo de Abu Hassan quando ouviu uma música tão harmoniosa. Abriu os olhos e pasmou ainda mais quando viu as senhoras e os oficiais que lhe faziam roda e que julgou reconhecer. O salão em que se achava pareceu-lhe mesmo que vira no primeiro sonho. Nele observava a mesma armação e os mesmos ornamentos. Cessou o concerto para dar lugar ao califa de prestar atenção ao seu novo hóspede e a tudo que podia dizer no seu pasmo. As senhoras Merzu e todos os oficiais da Câmara, guardando profundo silêncio, ficaram cada qual no seu lugar com grande respeito. Ai de mim, clamou Abu Hassan, mordendo os dedos. É tão alto que o califa o ouviu com alegria. Eis-me recaído no sonho e na mesma ilusão que tive ao mês. Tenho ainda que temer uma vez as chicotadas, o hospital e a gaiola de ferro. Deus Todo-Poderoso, acrescentou ele, entrego-mo nas mãos da vossa divina providência. O malvado homem que agasalhei em minha casa ontem de tarde é a causa desta ilusão e dos trabalhos que poderei padecer. Este traidor e pérfido tinha me prometido com um juramento que fecharia a porta de meu quarto, saindo de minha casa, mas não fez, e nela entrou o diabo, que me desconcerta o cérebro com este maldito sonho de comendador dos crentes, e com tantos outros fantasmas com que me fascina os olhos. Que Deus te confunda, Satanás, e seja esmagado debaixo de uma montanha de pedras. Proferida essas últimas palavras, fechando a burração os olhos, na sua perturbação, não deu atenção a coisa alguma. Passado um instante, abriu-os e, lançando-os para uma e outra parte sobre todos os objetos que se apresentavam à sua vista, grande Deus, clamou ainda uma vez, com menos pasmo e sorrindo-se, entrego-me nas mãos da vossa providência. Preservai-me da tentação de Satanás, tornando depois a fechar os olhos. Vou dormir até que Satanás me deixe e volte para onde veio, ainda que devesse esperar até a meia-noite. Não lhe deram tempo de adormecer, como acabava de resolver. Força dos corações, uma das senhoras que vira pela primeira vez, chegou-se a ele e, assentando-se na cabeça do sofá, comendador dos crentes, disse-lhe com todo respeito, suplico a vossa majestade que me perdoe se tomo a confiança de avisá-lo para não adormecer, mas sim de fazer esforços para acordar e levantar-se, porque o dia principia a aparecer. Retira-te, Satanás, disse Abu Hassan, ouvindo esta voz, e encarando depois força dos corações. Sou eu, disse-lhe, a quem chamais comendador dos crentes? Por que me tomais por outrem? E a vossa majestade, replicou força dos corações, a quem dou este título que lhe pertence,
como ao soberano de quantos muçulmanos há no mundo, do qual sou com muita tranquilidade escrava, e a quem tenho a honra de falar. Quero vossa majestade divertir-se sem dúvida, acrescentou ela, fingindo ter se esquecido disso, a menos que não seja um resto de algum sonho importuno. Mas se quer abrir os olhos, as mulheres que podem perturbar-lhe a imaginação dissipar-se-ão e verá que está no seu palácio cercado de seus oficiais e de quantas somos suas escravas, prontas a obedecer-lhe. Quanto ao mais, não deve vossa majestade admirar-se de ver-se nesse salão e na sua cama. Adormeceu ontem tão repentinamente que não quisemos acordá-lo para levá-lo ao seu quarto e nos contentamos de deixá-lo comodamente nesse sofá. Força dos Corações disse tantas coisas a Abu Hassan que lhe pareceram verdadeiras. Por fim sentou-se, abriu os olhos e reconheceu-se assim como a Ramalite de Pérolas e a outras 7 senhoras que já tinha visto. Então chegaram-se todas juntas e Força dos Corações, dirigindo-lhe a palavra, comendador dos crentes e vigário do profeta neste mundo, disse ela. Não desaprovará que o avisemos que é tempo que se levante. Eis aí o dia que vem rompendo. Sois enfadonhas e importunas, replicou Abu Hassan, esfregando os olhos. Eu não sou o comendador dos crentes, sou Abu Hassan, e não me persuadireis do contrário. Não vos conhecemos, Abu Hassan, de quem vos fala vossa majestade, replicou Força dos Corações, nem queremos conhecê-lo. Conhecemos a vossa majestade pelo comendador dos crentes, e nunca nos persuadirá que não o seja. Lançava Abu Hassan os olhos para todos os lados e estava como enlevado de ver-se no mesmo salão em que já tinha achado. Porém, atribuía tudo isso a um sonho semelhante ao que tivera e cujas consequências funestas receava. Deus se compadeça de mim, clamou ele, levantando as mãos e os olhos como homem que não sabe onde está. Entrego-me nas suas mãos. À vista do que vejo, não posso duvidar que o diabo, que entrou no meu quarto, perturbe a minha imaginação com todas essas visões. O califa que o via e que acabava de ouvir todas essas exclamações, teve tal vontade de rir que não lhe custou muito a conter-se para não dar grandes risadas. Tinha-se todavia Abu Hassan deitado e tornou a fechar os olhos. Comendador dos crentes, disse-lhe logo Força dos Corações, visto que vossa majestade não se levanta depois de o termos avisado que já é dia claro, conforme a nossa obrigação, e que é necessário que trate dos negócios do império, cujo governo lhe está confiado. Usaremos da licença que nos deu em semelhante caso. Ao mesmo tempo, pegou nele por um braço e chamou as outras senhoras que o ajudaram a fazê-lo sair da cama, e levaram, por assim dizer, para o meio do salão, onde o sentaram com toda a decência. Deram-se depois as mãos e dançaram e saltaram à roda dele ao som de todos os instrumentos que faziam ressoar aos seus ouvidos. Achou-se Abu Hassan numa perplexidade indizível de espírito. Serei eu verdadeiramente califa e comendador dos crentes? Dizia consigo. Finalmente, na incerteza em que estava, queria dizer alguma coisa, mas o grande estrondo de todos os instrumentos não o deixavam ouvir. Fez aceno a ramalhete de pérolas e a estrela da manhã, que dançavam em roda dele, que queria falar. Fizeram logo cessar a dança e os instrumentos e chegaram-se a ele. Não mintais, disse-lhes com muita ingenuidade, e dizei-me, na verdade, quem eu sou. Comendador dos crentes, respondeu a estrela da manhã. Vossa Majestade quer surpreender-nos fazendo essa pergunta, como se não soubesse que é comendador dos crentes e o vigário cá na terra do profeta de Deus, senhor deste e do outro mundo, deste em que estamos e do outro que está por haver, depois da nossa morte. A não ser assim, seria preciso que um sonho extraordinário fizesse esquecer de quem é. Todavia, se vossa majestade quer dar-me licença, eu lhe lembrarei o que fez
o que fez ontem todo dia. Contou-lhe, pois, a sua entrada no conselho, o castigo do imã e dos 4 velhos pelo juiz da polícia, o presente de uma bolsa de peça de ouro mandada pelo seu vizir à mãe de um certo Abu Hassan, o que fez no interior do seu palácio, e o que se passou nos 3 banquetes que lhe serviram nos 3 salões. Foi neste último salão que vimos Vossa Majestade, continuou ela, dirigindo-se a ele, depois de ter nos mandado assentar à mesa ao seu lado, nos fez a honra de ouvir as nossas canções e receber vinho de nossas mãos, até o momento em que Vossa Majestade adormeceu de modo que força dos corações acaba de contar. Desde esse tempo, Vossa Majestade, contra seu costume, dormiu tão profundamente até agora que já é dia. A malete de pérolas, todas as outras escravas e os oficiais que aqui estão asseverarão a vós a mesma coisa. Visto ser isso tudo assim, ponha-se Vossa Majestade em estado de fazer a sua oração, pois é tempo. Bom, replicou Abu Hassan, meneando a cabeça. Muito me contareis se quisesse dar-vos ouvidos. E eu, continuou ele, digo-vos que sois todas umas loucas e que perdestes o juízo. É todavia grande perda, pois sois umas lindas criaturas. Sabei que desde que não vos vi, fui à minha casa, que maltratei muito minha mãe, que me levaram ao hospital dos doidos, onde fiquei contra minha vontade mais de 3 semanas, durante as quais não se esqueceu o carcereiro de mimosear-me cada dia com 50 chicotadas. E quereis que tudo isso não fosse senão um sonho? Estais zombando. Comendador dos crentes, replicou Estrela da Manhã. Estamos prontas, quantas somos a jurar que tudo o que nos disse é um sonho. Não saiu desse salão desde ontem e não cessou de dormir toda a noite até agora. Percebendo que já era dia, cessou Sherazade de falar nesse instante, prosseguindo a história na noite seguinte. Abu Hassan, será que cairá novamente no engodo do califa e acabará se convencendo que é o comendador dos crentes, ou manterá-se fiel ao seu pensamento? Veremos a continuação dessa história amanhã. Aguardo todos vocês. Alabei.